Não há, na minha opinião, um projeto na década de 2010 que esteja à altura da psicodelia de Da Elite. Playboi Carti e seu produtor, Pierre Bourne, nessa colaboração, alcançaram um patamar no hip-hop experimental poucas vezes almejado e ainda menos atingido. Podemos falar de Money Store do Death Grips, Yeezus do Ye e Atrocity Exhibition do Danny Brown como exemplos de excelência nesse estilo vanguardista. Money Store é o segundo projeto de longa duração do grupo Death Grips, seguindo o clássico Ex-Military lançado em 2010. Yeezus é o sétimo álbum de Ye, numa fase que ele estava se aprofundando em sintetizadores e baterias distorcidas, um marco na carreira do maior artista do século XXI. Danny Brown chegou ao seu ápice criativo no seu terceiro álbum, mas já havia lançado durante uma década 10 mixtapes. Atrocity Exhibition tem um vídeo aqui no canal, tal qual o Money Store, estará para sempre no ponto mais alto do hip hop. Da Elite, contudo, é um caso raríssimo. Para compreendê-lo em sua totalidade, temos que constituir o tempo histórico no qual ele foi publicado, uma era na qual quase todo artista que saiu do SoundCloud era menosprezado, uma época em que o trap era visto como a pior vertente do hip hop, se ainda fosse classificado como hip hop. Playboi Carti, então, era julgado como um mumble rapper, cujo sucesso vinha de uma onda insensata de fãs, que surfavam no hype do que estava em alta nas redes sociais. Baterias repetidas, instrumentais homogêneos, letras indistinguíveis, estéticas parecidas. Assim era descrita a geração do SoundCloud. O primeiro projeto de Playboi Carti, seu self-titled de 2017, já continha hits e clássicos do trap. Location, uma faixa atmosférica na qual um som aberto de órgão expande o espaço da música e te leva para outro lugar, e cujo ritmo é definido pelos hi-hats e 808s. Magnolia, onde um loop de 808s e sintetizadores se repetem, criando um efeito hipnótico, e a linguagem de Carti, que sai de difícil compreensão, acrescenta a psicodelia geral. Ou Woke Up Like This, colaboração dele com Lil Uzi Vert, as duas maiores estrelas do período, como se seus dois rappers favoritos dos anos 90 fossem amigos e lançassem hits. Independente da qualidade inegável do projeto, tanto a crítica quanto os porta-vozes do hip-hop de então diminuíam o trabalho de Carti. Mumble era o termo do momento para esvair qualquer crédito artístico. Trap, mesmo que começado por T.I. em 2003, estendido em vertentes como o drill de Chicago com Chief Keef e amalgamado na produção do SoundCloud em meados da década de 2010, ainda era tratado com desdém pelos talking heads de então. Felizmente, Carti sempre foi artista. Aquele estilo de artista vanguardista, derruba portas, não escuta ninguém, faz o que der na cabeça e nunca se interessa pela opinião de quem está fora de seu círculo. Estamos presenciando, em 2026, o desenvolvimento de uma das personalidades mais importantes dessa geração, uma personalidade que desde 2015 demonstrava seu potencial criativo, mas que ainda tinha muito chão para caminhar. Dimensionar o impacto de Carti na indústria musical contemporânea é tarefa hercúlea. Carti influencia o trap mundial há pelo menos 10 anos, e Da Elite, de 2018, consolidou no trono do gênero mais popular dessa década. Comecemos pela capa, uma foto em preto e branco. Carti dá uma mortal em cima da plateia e forma uma roda punk. A intro, Long Time, inicia o álbum assim como Location. Sintetizadores espaçosos, repletos de ad-libs. Os hi-hats aqui estão mixados mais para baixo, a voz de Carti está ainda mais distorcida, e a letra acrescenta a nostalgia da batida. Logo após, Rest in Peace entra em cena. A faixa estabelece o clima para o resto do projeto. A produção de Pierre, aqui, é minimalista. O grave distorcido carrega o ritmo. Algumas notas de piano fazem a melodia. E o vocal de Carti, junto a inúmeros efeitos sonoros, cria um ambiente punk. Exatamente o que Carti estava sentindo ao fazer o álbum. Vale denotar o quão análogo é a sequenciação dessas faixas comparando os dois álbuns. Location, seguida de Magnolia, Long Time, seguida de Rest in Peace. Carti sempre soube como compor a vibe.
Lean for Real é um exemplo da produção magética de Pierre Bourne, uma produção universal. O sample de vocal é o alicerce da instrumentação, a la Clem's Cassino. A batida cai perfeitamente para Skepta, a lenda britânica, que faz um verso marcante no álbum, mesmo que pequeno. Trust, no one can't dap you up. Super sus, better get used to us. Had to go super saiyan, had to go bird's eye view. Love Hurts tem um refrão estendido, um vocal alongado, mas relaxado, que combina com o flow de Travis. De novo, a maneira que Pierre cria atmosferas com o mínimo uso de instrumentos impressiona. O grave conduz o ouvinte, enquanto um som mais agudo de sintetizadores aparece de poucos em poucos segundos. Shura, na minha opinião, é uma continuação de Woke Up Like This. A instrumentação me lembra mais o projeto de 2017 e o verso do Uzi também. Ao mesmo tempo, é uma das faixas mais populares do álbum, e a colaboração entre os dois sempre vale ser escutada. O drop no meio da música também ajuda nesse sentido, lembrando um pouco o drop em International Players Anthem, uma collab entre Outkast e a UGK. Hell in Love, com Bryson Tiller, é a faixa mais melódica do projeto, e talvez a mais romântica. Isso se deve à produção de Pierre, troca a agressividade minimalista de hip por uma produção mais suave. Os sintetizadores aqui flutuam, o sample de vocal serve como um canto, e Bryson entra fidedignamente no universo de Cardi. Mileage, com Chief Keef, é um encontro geracional. Chief Keef, pioneiro do drill, foi o arquiteto sonoro da primeira metade da década de 2010. A produção é densa, os 808s mais pesados que o normal no disco. Cardi é justo flow para combinar mais com Chief Keef. Pet Bad Freestyle é, na minha opinião, o ápice do álbum, e o próprio Playboi Carti considera sua favorita do projeto. O loop de Pierre é repetitivo ao ponto da obsessão. Carti, aqui, entrega um dos flows mais elásticos da sua carreira, brincando com a métrica, comprimindo e esticando sílabas, como se a voz fosse mais um instrumento de percussão, a la Young Thug. Por fim, Rest in Peace Fredo com Young Nudy fecha o ciclo temático aberto lá em Hip. A produção retoma aquele clima fúnebre e minimalista, mas aqui há um peso emocional a mais. Afinal, é uma homenagem a Fredo Santana. Nudy entrega uma performance crua, quase deslocada do resto do álbum em termos de técnica, mas é essa autenticidade que dá um gosto a mais à faixa. Wish a motherfucker try. No slang on the fire. I've been firing all the shots since I was a little nigga. Little nigga having pistol. Pistol never was an issue. É um fechamento sincero e muito coeso a um projeto que deve ser considerado um dos mais experimentais do trap e do final da década de 2010. Playboi Carti, depois daqui, se tornaria o que hoje vemos. Um grande inovador que nunca para numa estética e desafia, em inúmeros termos, o que compreendemos sobre a figura de um rockstar e, melhor, de uma estrela do hip hop. Esse foi o vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima.